Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir no livro de Isaías, no capítulo 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Tu és santo, Pai. O mandará choremicam mandachuricas. Ti mamará charaya canta nariama. Enche, Senhor Jesus, este templo com a tua presença, meu Pai. Derrama da tua unção, Senhor Jesus. Enche com tua presença, meu Pai. Precisamos de ti, Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, uma vez mais, Senhor, eu me coloco diante da tua santa presença e te peço, ó Deus, que nesta noite, Senhor, uma vez mais, eu seja, Pai, agraciado pela tua sabedoria e que a tua palavra venha diretamente do teu trono para os nossos corações, Pai. Viemos à tua casa, Pai, porque precisamos e queremos ouvir de ti. Então fala, Pai, aos nossos corações. Para isso estamos aqui. Pai, oramos e te agradecemos no nome santo e bendito do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Irmãos, eu digo sempre, o quão maravilhoso é nós sabemos e podemos contar com um Deus maravilhoso, com um Deus tão grande como é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele tem estado sempre atento a tudo que diz respeito a cada um de nós. Muitas vezes nós até não percebemos, em meio às dificuldades, em meio ao corre-corre, e nós achamos que nós estamos lutando sozinhos, mas não estamos sendo vencidos, porque temos um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso e que está ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo e segurando nas nossas mãos para que não venhamos a cair nas ciladas do inimigo. E nós vemos que nós temos um Deus que Ele está assim, preocupado com nós. Nós servimos um Deus que Ele tem olhado para dentro de cada um de nós e Ele tem, muitas vezes, eu acredito que entristecido diante das nossas atitudes, diante das nossas decisões. Porque quantas vezes nós tivemos a oportunidade de fazermos o bem e não fizemos? Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de propagarmos o Evangelho e não fizemos, talvez por timidez ou talvez por medo de ser taxado de fanático ou por medo de ser rejeitado depois no meio da sociedade, mas nós deixamos de fazer. Em outras situações, eu creio que Deus tem se entristecido conosco, porque temos a oportunidade e o poder de decisão, de poder escolher estarmos na casa dEle e não fazemos.
ficamos em casa ou vamos para outros lugares que não é muitas vezes do agrado de Deus e deixamos de estar na casa dele e de recebermos a bênção que ele formou, a bênção que ele preparou para nós, porque nós sabemos que ele conhece as nossas necessidades. E nós sabemos que ele está sempre pronto para nos entregar aquilo que nós precisamos. Mas nós precisamos, irmãos, também ir buscar. Buscar e achareis. Então nós precisamos buscar. Nós não devemos ficar acomodados, acovardados, displicentes. Não, nós devemos fazer a nossa parte, porque a parte dele já está feita. E diga-se de passagem, muito bem feito, porque ele nos concede sempre muito mais além de tudo aquilo que nós pedimos, de tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos. O seu poder é ilimitado e ele tem feito isso. E nós vemos que ele fala que quando passares pelas águas, ele estará contigo, ele estará conosco. E nós sabemos que ele está falando aqui com os judeus, e os judeus eles enfrentaram muitas aflições. Eles foram perseguidos pelos homens, aqui representado pelas águas, pelos rios e fogo. Nós vemos que eles foram perseguidos. O povo de Deus foi sim um povo muito perseguido, mas Deus estava na frente, Deus estava com eles em todos os momentos. E ele diz, quando passarem pelas águas, quer dizer, quando estiverem nas provas, quando estiverem nas lutas, eu estarei contigo, eu estarei com você, você não vai estar sozinho, você não vai estar desamparado. Não pense que eu não estou vendo. E eu te digo que você não vai ser vencido, você não vai ser derrotado, porque ele diz que as águas não te submergirão. Você não vai afogar, você não vai morrer nessas águas. Ele não vai deixar com que as tentações te vençam. Ele não vai deixar com que o inimigo te vença, porque ele diz que nós somos feituras suas, e ele nos fez para as boas obras, e ele não vai deixar com que a sua obra seja minada. Ele não vai desistir da sua obra, ele não vai desistir de você, ele não vai desistir de nós. Ele vai continuar sempre conosco em todos os momentos. As lutas, elas virão. As provas virão, sim. Vamos passar por perrengues, vamos. Vamos ser humilhados, vamos. Vamos ter momentos em que nós vamos achar que não tem mais o que fazer. Momento em que nós vamos olhar para nós vamos olhar para a situação que está se desenhando diante de nós no transcorrer dos dias, dos meses e até anos. Nós vamos achar que fizemos o que podíamos e que não há mais nada a se fazer. Mas eu digo para você, ainda há sim, porque o Senhor diz que há esperança. Ele diz que há solução. Ele diz que Ele vai fazer o que for preciso para que você levante a bandeira da vitória. Irmãos, nós servimos um Deus de milagres. Nós servimos um Deus que muda a história, que muda as situações. Um Deus que escreve a partir de agora uma nova história para você. Até agora você não viveu a vida que você esperava? Então confesse ao Senhor Jesus nesta noite, mas abra o teu coração e confesse com fé. Diga: Senhor, até então eu achei que eu te seguia, até então eu achei que eu te pertencia, mas eu estou vendo que não. Eu estou vendo que a partir de agora sim, eu estou tendo esse entendimento de que o Senhor é comigo. Eu estava distante do Senhor.
Eu estava achando que eu estava vivendo uma vida na tua presença, mas não. Eu estava vivendo a minha vida, mas eu quero, a partir desta noite, viver a tua vida, Senhor. A vida que o Senhor tem preparado para mim, porque a Bíblia diz que o Senhor é comigo. A tua palavra diz que o Senhor me formou para ser uma obra-prima. O Senhor diz na tua palavra, Pai, que em momento algum o Senhor irá me deixar. E eu quero então, Senhor, eu quero esta vida para mim. Eu quero a partir desta noite viver o que o Senhor está dizendo, Pai. Porque a palavra diz que quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia será por ti. Irmãos, o Senhor deu 3 nações, e Ele dá muito mais. Ele deu o seu Filho, a vida do seu Filho por resgate de cada um de nós. Então, por que é que nós não vamos confiar que em tantas e tantas provações, em tantas provas, em tantas tribulações, o Senhor esteve e está conosco? O inimigo, ele pode se levantar contra a sua vida, ele pode tentar te derrubar, ele pode tentar de todas as formas te tirar da presença do Senhor, e ele não vai conseguir, porque as águas, irmãos, elas não vão te fazer afundar, elas não vão fazer você afogar, porque o Senhor, irmãos, quando o povo dele saía do Egito, Faraó veio com o seu exército atrás deles. Faraó veio atrás do seu povo para fazer com que eles se voltassem para trás. Mas o Senhor estava cuidando do seu povo. E o Senhor já havia dito para Moisés, para tirar o seu povo, para libertar o seu povo do Egito. E o Senhor tinha dado a ordem. E quando o Senhor dá a ordem, irmãos, ninguém pode impedir o agir de Deus. E ali naquele momento, nós vemos o povo do Senhor passando pelo meio do mar. O povo não tinha para onde sair. O exército de Faraó, um exército atrás do povo de Deus. E à frente o mar. Eles estavam cercados pelas montanhas. Se eles se lançassem no mar, certamente iriam morrer afogados. Isso seria inevitável. Mas a palavra diz que quando passares pelas águas, o Senhor disse para Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Marchar como, irmãos? O Senhor se estende a tua mão, toca nas águas, e o mar vai se abrir. Você vai passar pelas águas, pelo meio do mar, e as águas não vão te afogar. Você vai passar por um caminho enxuto. Então, nas horas da dificuldade, nas horas das lutas, nos momentos em que você achar que você está sem forças, na hora em que você achar que você vai perder aquela batalha, que você vai ser derrotado, neste momento, levanta os teus olhos para o alto e clama ao Senhor, e Ele vai abrir um caminho para você.
Este caminho no meio do mar é a vitória para aquele problema que você está enfrentando naquele momento. É isso, irmãos. O povo de Deus tem que andar, segundo a Bíblia, de vitória em vitória. Nós não podemos sequer imaginar, nós não podemos sequer pensar ou ter dúvida se seremos ou não vitoriosos. Nós temos que declarar sempre que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, que a vitória pertence aos filhos de Deus e nós somos filhos. E é por isso que nós temos direito, irmãos, de declarar nas nossas vidas que o Deus que nós servimos nos concederá o desejo do nosso coração. E nós vamos declarar sempre, irmãos, que a vitória é nossa. E quando o povo de Deus estava passando pelo meio do mar, o exército de Faraó, o exército, irmãos, pode representar aqui o inferno inteiro, o inferno todo, se levantando contra a sua vida, porque eles vão levantar para cair, porque assim aconteceu com o exército de Faraó, com aquele exército poderoso, mas não pôde permanecer, não pôde prevalecer contra o povo de Deus. Quando o povo de Deus entrou no mar, eles entraram também. E quando eles estavam passando, o povo de Deus estava saindo, e Deus disse para Moisés: levanta tuas mãos novamente, para que as águas tornem sobre os egípcios. E naquele momento, irmãos, as águas se voltaram contra eles, e eles morreram afogados. Eles foram encontrados seus corpos na praia. E sabe por que o Senhor fez isso, irmãos? O Senhor fez isso para mostrar para aqueles judeus incrédulos, porque muitos deles deixaram de crer em Jesus, deixaram de crer em Deus. Eles se desviaram. E aí o Senhor mostrou para eles quão grande é o poder que Ele tem. E Ele mostrou para aqueles incrédulos, para que eles crescem e confiassem no poder de Deus. E assim Ele diz para nós não sermos incrédulos, para que nós confiamos sempre, mesmo que você não consiga ver a luz no fim do túnel, ainda que com os olhos carnais você não consiga ver uma saída, ainda que com a sua inteligência você não consiga ver uma solução para aquele problema, confia que Deus, Ele tem a solução, que Ele é a resposta, Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Nós vimos, irmãos, o Senhor dizendo para Moisés: estende as suas mãos, para que as águas tornem sobre os egípcios e sobre os seus carros e os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força, e ao amanhecer os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor os derrubou, os egípcios, no meio do mar. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como muro, a sua mão direita e a sua mão esquerda. O Senhor levanta uma parede sobre as águas, e elas não te tocarão. Nós vemos, irmãos, também lá em Josué, capítulo 3, que os sacerdotes estavam levando a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. E ali, quando eles chegaram na beira
do Rio Jordão. As águas estavam transbordando, porque era no tempo da colheita, na primavera. E então o rio estava cheio. Mas a palavra diz que quando os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, quando eles tocaram os seus pés ali naquela beirada de água, de beira de rio, o Senhor abriu o leito do Rio Jordão para que o povo judeu, para que o povo seu passasse para Canaã, para que eles fossem para Canaã, para que ali eles cessassem a peregrinação deles pelo deserto. O Senhor abriu um leito e eles passaram por um caminho seco. As águas estavam transbordando e as águas não fizeram nada para o seu povo, porque a presença do Senhor estava ali. Então busque a presença do Senhor nos momentos mais difíceis da sua vida. Pastor, eu sei o que você está pensando. Não é fácil, na hora da luta, na hora do desespero, não é fácil você buscar. Mas eu te digo, busque, se esforce, peça para o Senhor renovar as tuas forças. Declara diante dEle a tua fraqueza e que você precisa que Ele te toque naquele momento, que Ele te levante e que você não vai cair, porque o Senhor vai estar contigo. Então, o Senhor, Ele vai abrir um caminho sempre para que você passe. O homem pode se levantar contra a tua vida, por mais forte, por mais poderoso que seja. Muitas vezes nós não enfrentamos pessoas poderosas na sociedade, mas não diante de Deus. Poderosos diante de Deus somos nós, porque Ele desce sobre nós e o seu poder nos reveste e nos capacita, e nos dá força, e nos dá sabedoria. E muitas vezes nós somos, sim, deixados de lado, porque na sociedade essa pessoa tem algum poder, mas esse poder dela é limitado. Agora, o poder do nosso Deus não tem limites. Então, por isso, declare sempre que as águas, elas não vão te submergir, que as águas, elas não vão te levar. As águas não vão te fazer sair da presença de Deus. Embora são muitas as lutas, as corredeiras, as correntezas são muito fortes. E nós precisamos sim nos fortalecer a todo instante, buscando a presença de Deus, orando, caminhando, orando, fazendo o serviço de casa, aonde você trabalha, viajando com o seu carro, enfim, aonde você estiver, nós devemos orar a todo instante, em todo o tempo, agradecendo, pedindo a proteção de Deus, louvando o nome do Senhor, lendo a palavra de Deus, porque a palavra dele nos dá a sabedoria que nós precisamos. E a palavra nos diz, irmãos, que quando passarem pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Que maravilha, irmãos, saber que o nosso Deus, Ele entra conosco no fogo. Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel 3. Por inveja, eles foram covardemente denunciados ao rei Nabucodonosor.
o rei Nabucodonosor levantou uma estátua e foi feito um decreto que todo aquele que ouvisse o som dos instrumentos musicais deveria se curvar e adorar somente aquela estátua. E aquele que não adorasse aquela estátua seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abidnego, amigos de Daniel, foram trazidos cativos. Israel estava cativo na Babilônia. E eles foram levados também cativos. E eles não aceitaram adorar outro Deus a não ser o Pai, tão somente. E Deus diz para nós que a glória dele Ele não divide com ninguém. Então toda adoração nossa deve ser dirigida tão somente a Deus. Só Ele é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. E nós, irmãos, vemos aqui que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados numa fornalha de fogo ardente. E o rei estava enfurecido e ele mandou que aquela fornalha fosse acesa com 7 vezes mais do normal na sua capacidade. E os homens que amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles soldados que subiram para lançá-los dentro daquela fornalha, só o calor do fogo matou aqueles homens. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles passeavam dentro daquela fornalha. E junto com eles estava um quarto homem. E este quarto homem, ele está dizendo aqui: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Irmãos, o rei sentado ali olhou e chamou o seu povo e disse: escuta, nós não lançamos 3 homens dentro da fornalha? E eles disseram: lançamos. Ele falou: eu vejo 4. E um deles, a semelhança é de um filho de Deus. Glória a Deus. Se precisar, irmãos, na prova de fogo, o Senhor entra com você na fornalha. Se precisar, irmãos, na hora em que você ver que está ardendo, clama, e o Senhor vai te socorrer. O Senhor, Ele vai estender as mãos dEle para você. Ele vai dizer, irmãos, que Ele está do teu lado. E nós vemos que no meio daquele povo todo, 3 homens que foram caluniados, que foram lançados dentro de um fogo para morrerem queimados, foram sentenciados de morte naquela fornalha. Aqueles homens saíram ilesos dali e foram promovidos, porque o rei chegou a ver que o Deus que aqueles homens serviam era Deus forte, era Deus poderoso, era o único Deus capaz de livrar, o único Deus capaz de tirar alguém de uma situação como aquela. E quando o rei viu aqueles homens andando, e ele diz que via 4 homens, ele chamou o seu povo e ele teve a confirmação que eles tinham lançado apenas 3 e não 4. E ele chegou até a porta da fornalha e ele disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, venham. Chamou-os para fora. E eles saíram do meio do fogo.
E aí o rei chamou os seus conselheiros, chamou os capitães, chamou os seus prefeitos, os presidentes, e eles começaram a olhar para aqueles 3 homens, eles começaram a olhar para Sadraque, Mesaque e Abidnego, para ver se eles estavam queimados, para ver se tinha algum indício de fogo neles. O rei queria ter essa certeza, chamou para que eles viessem juntos, para examinar junto com ele. E eles olharam e eles viram que o fogo daquela fornalha não teve poder algum sobre o corpo deles, porque Deus estava junto com eles. E Deus, Ele vai estar com você também, meu irmão, minha irmã. Ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida, em todas as lutas que você tiver que passar, em todos os momentos que Ele te der, Ele vai estar do teu lado, se você tão somente se manter fiel a Ele, porque esses homens, eles se recusaram a adorar aquela imagem. Eles preferiram serem levados à morte do que se curvarem diante de algo que não representasse o Deus verdadeiro. E nós servimos o único Deus, o Deus do impossível, o Deus que pode nos livrar, o Deus que pode nos tirar das mãos de quem quer que seja, o Deus que pode nos dar a vitória em toda e qualquer situação, mesmo que ela pareça impossível para nós. Mas para Deus não existe impossível. Ele pode todas as coisas. E eles viram, irmãos, que nem um só fio de cabelo da cabeça de nenhum dos 3 tinha se queimado. Nem as suas roupas tinha sinal de queimado, nem nos seus corpos, nem nas suas roupas, tinha cheiro de queimado, cheiro de fumaça. Nada ali denunciava que eles tivessem andado pelo fogo. Eles estavam como eles entraram, impecável. E a partir daquele momento, irmãos, Deus tocou no coração daquele rei e ele disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. E então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Irmãos, o poder do Deus que você serve. Veja, irmãos, analisa, para um pouco e pensa se você quer estar em algum outro lugar a não ser na casa de Deus. Se você quer estar em algum outro lugar, a não ser na presença de Deus. Se você quer adorar qualquer outra coisa, a não ser esse Deus que pode te livrar de toda e qualquer situação, de qualquer perigo. Deus, Ele estava dizendo para os judeus: eu estou aqui, eu estou cuidando de vocês. E hoje Ele diz para nós: eu cuido de vocês, porque vocês são meus. Eu chamei vocês pelo nome, e o Senhor, Ele nos deu o nome. E Ele nos deu o nome, irmãos, e nos chama pelo nome. Isso demonstra intimidade. Quando nós conhecemos alguém e chamamos pelo nome, isso demonstra que nós temos
um certo conhecimento, uma certa liberdade com a pessoa para entrarmos e chamá-la pelo nome. E eu digo, como é bom, como soa gostoso no nosso ouvido quando alguém chega e diz o nosso nome. Não é, Gabriel? E aí, Gabriel, está tudo bem? Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Jussiane? Olha, aquilo soa tão gostoso no nosso ouvido. E aí, você está bem? Esquisito, né? Parece que a gente nunca se viu. Então, irmãos, Ele nos chamou pelo nosso nome. Ele sabe quem é você. E Ele, nesta noite, Ele quer cuidar de você. Ele quer que você abra o teu coração e entregue tudo o que você tem nas mãos dEle. E diga, Senhor, está nas tuas mãos. Cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus negócios. Cuida, porque o Senhor tem cuidado de nós. E Ele vai cuidar. E o Senhor diz para você, fique despreocupado, fique tranquilo. Porque as águas, os rios, o fogo, que é representado pelos homens, eles não têm nenhum poder sobre a tua vida. Eu sim, tenho todo o poder e todo o direito sobre a tua vida. Então, nos momentos em que você achar que você está vivendo um momento contrário àquilo que você quer, busca o Senhor. Busca o Senhor. Ele vai abrir o mar para você passar. Ele vai enviar o anjo dele para passar com você pelo meio do fogo. Você não vai morrer afogado, você não vai morrer na praia como morreram os egípcios. Você não vai ser queimado pelo fogo, porque o Deus que você serve, Ele está passeando junto com você neste momento no meio desta fornalha. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor?